nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria esteja contigo. Estamos aqui para mais um cafezinho espiritual. Deus abençoe você e sua família. Estamos falando sobre a vocação do homem, a vida no Espírito, tirada do Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos abordar o artigo 3º, a liberdade do homem, a partir do número 1730. Se você tiver na sua casa, pegue o seu catecismo, abra aí, na página 472, e vamos caminhar juntos. A liberdade do homem. Hoje mesmo nós temos a possibilidade de escolher o que é bom, o que não é tão bom. Ficar parado, andar, falar, calar, rezar, não rezar. Tudo isso e mais muitas outras coisas formam a liberdade do homem. O homem tem liberdade para tudo, até para escolher Deus ou não escolher Deus. 1730 diz assim: Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, diz o Eclesiástico, capítulo 15, versículo 14, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. Então Deus é o ponto de chegada. Deus é o nosso ponto de, na verdade, partida e chegada, né? Deus é a vida plena. Deus nos dá toda a graça para vivermos bem. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. É verdade, né? Você é senhor de seus atos. Por isso, para permanecermos livres, é necessário que a gente possa ter a sobriedade, ter toda a autonomia. Mas a liberdade traz responsabilidade. No 1731, o Catecismo nos diz: a liberdade é o poder baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, portanto de praticar atos deliberados. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é no homem uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. 1732. Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, portanto, de crescer em perfeição ou de definhar e pecar. Ela caracteriza os atos propriamente humanos, torna-se fonte de louvor ou repreensão, de mérito ou demérito. Pois é, né? É isso mesmo, livre-arbítrio. Muitos se perguntam se o homem tem um livre-arbítrio, se o homem é livre para escolher ou não, se pode escolher se salvar ou não se salvar. Ora, nós vemos que se Deus obrigasse o homem a amá-lo, o homem não seria livre. Se Deus obrigasse o homem a ter fé e acreditar nele, também o homem não seria livre. Por isso muitos acreditam, muitos não acreditam. Muitos acreditam hoje, amanhã já não acreditam. Outros não acreditam hoje, amanhã acreditam. 1733. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre.
Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade, conduz à escravidão do pecado. Então as pessoas dizem hoje, eu pratico aborto porque eu tenho o direito sobre o meu corpo. Eu faço isso, eu faço aquilo porque eu tenho esse meu direito, eu escolho fazer isso. Não. A liberdade, então, ela é verdadeiramente uma prática abençoada quando a gente é direcionada ao bem, não ao mal. 1734, a liberdade torna o homem responsável por seus atos, na medida em que forem voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese aumentam o domínio da vontade sobre seus atos. A imputabilidade e a responsabilidade de uma ação podem ficar diminuídas ou suprimidas pela ignorância, inadvertência, violência, medo, hábitos, afeições imoderadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Todo ato diretamente querido é imputável ao seu autor. Por isso que a gente deve procurar, logicamente, a sobriedade para sermos livres. Uma pessoa que está sob o domínio do alcoolismo, da droga, do vício do jogo, do vício da mentira, né, da pornografia, da luxúria, de tantos outros vícios que se tornam hábitos errados contra o bem seu e do próximo, essa pessoa acaba não tendo toda a discrição para saber escolher. Então a embriaguez, ela anula o pecado? Se sob a embriaguez a pessoa estupra alguém, ela é inimputável, então não cometeu o pecado? Claro que não, né? Que a pessoa teve a liberdade para beber ou não beber. Mas ela tem vício. Sim, mas ela tem também a liberdade de procurar curar o seu vício. Ela também pode escolher não ter mais aquele vício através de tratamentos. Não é isso? É igual dirigir um carro em alta velocidade. Se não acontece nada, beleza. Mas se atropela alguém, se bate em outro, se provoca um acidente com feridas em outras pessoas, claro que a pessoa é imputável. Eu não queria matar ninguém, eu não queria ferir ninguém, sim, mas assumi o risco quando eu dirigia acima da velocidade permitida. Assim o Senhor pergunta a Adão após o pecado no jardim: o que fizeste? O mesmo pergunta a Caim. A mesma pergunta faz o profeta Natã, rei Davi, após o adultério com a mulher de Urias e o assassinato deste. Uma ação pode ser indiretamente voluntária quando resulta de uma negligência quanto a alguma coisa que deveríamos saber ou fazer. Por exemplo, um acidente ocorrido por ignorância do Código de Trânsito. Quem dirige um carro precisa conhecer a lei de trânsito e assim por diante. 1737. Um efeito pode ser tolerado sem ser querido pelo agente. Por exemplo, o esgotamento da mãe à cabeceira de seu filho doente. O efeito ruim não é imputável se não foi querido nem como fim, nem como meio de ação. Como poderia ser o caso de morte sofrida por alguém quando tentava socorrer uma pessoa em perigo. Para que o efeito ruim seja imputável, é preciso que seja previsível e que o agente tenha a possibilidade de evitá-lo. Como, por exemplo, no caso de um homicídio cometido por motorista embriagado, que a gente acabou de falar, não é? Se é previsível e se eu tenho a possibilidade de evitar, logicamente, eu me torno culpado se acontecer o evento. Quando firo alguém com alguma palavra, quando acuso alguém tendo dúvida, se eu tenho dúvida, eu não posso acusar ninguém. Vai que aquela pessoa é inocente. Não é? Então, não há escusa se eu posso
evitar o erro, o mal. A liberdade se exerce no relacionamento entre os seres humanos. Toda pessoa humana criada à imagem de Deus tem um direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem a cada um esta obrigação de respeito. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, sobretudo em matéria moral e religiosa. Esse direito deve ser reconhecido civilmente e protegido nos limites do bem comum e da ordem pública. A ordem humana na economia da salvação, liberdade e pecado. A liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou. Pecou livremente, recusando o projeto do amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Né? Felizmente é isso. Escolhemos a nós mesmos do que o amor de Deus. 1740. Ameaças à liberdade. O exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo. É falso pretender que o homem sujeito à liberdade baste a si mesmo, tendo por fim a satisfação de seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Eu tenho direito a viver meu prazer, por isso vou pegar uma criança, vou pegar uma mulher indefesa ou que não quer aquele ato, vou obrigá-la, obrigar alguém a fazer o que eu mando, tirar a liberdade do outro, só porque eu quero. Liberdade e salvação. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. O que nos torna livre é a verdade. Não é isso? Não a mentira. A mentira nos escraviza, nos torna cativos. Liberdade e graça. A graça de Cristo não entra em concorrência com nossa liberdade quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. É isso? Pela obra da graça, o Espírito Santo nos educa a liberdade espiritual para fazer de nós livres colaboradores de sua obra na igreja e do mundo. Então, vamos pedir a Deus essa liberdade hoje, liberdade do Espírito, poder escolher o bem com a ajuda de Deus. Deus quer sempre o nosso bem. Mas a gente peca, a gente erra, escolhe errado, pensa errado, deixa o mal fluir do nosso coração doente, egoísta, ainda não curado. Peçamos a Deus essa graça. Ó Espírito Santo, vem o meu coração. Jesus falou que é do coração que sai o erro, o pecado, tudo de ruim. Se vem Espírito Santo curar o meu e o nosso coração. Que o amor vença em nós, na nossa mente, na nossa vontade, no nosso querer. Ó Espírito Santo, dá-nos a graça do bom conselho, da sabedoria para agir cada momento de nossa vida. Preserva-nos do mal, dá-nos a graça de escolher sempre o bem. E quando não conseguirmos escolher o bem, Senhor, dá-nos a graça do arrependimento, para que possamos procurar o perdão do Senhor, pela Santa Igreja, pela confissão, pela penitência. Muito obrigado, Senhor. Que bom, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você, a sua vida nesse tempo de pandemia. Já está passando, não é? Coragem, fé e confiança em Deus. Sobre você, a bênção desse Deus amoroso, cheio de compaixão, de graça, e que nos dá liberdades de segui-lo. Te abençoe a você, a sua família, teus projetos, tua saúde, toda a tua vida. Esse Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Pedro do Mar, rogai por nós. Salve Maria. Deus abençoe você. Fé e confiança em Deus.